Muito bem, uma ótima tarde para você. Aqui na TV Novo Tempo estamos juntos mais uma tarde. Ô menino! A Cris menina, eu com 60 e poucos anos e eu sou menino também, dá tudo certo. Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, já animou, né? Você ficou animado, já deu um sorrisão aí nesse rosto aí. Isso é que é importante, viu? Olha, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é negócios em família. Cris, você trabalharia em família? E aí, como é que é? Já trabalhei em família, mas quando muito pequeno. Funciona? O meu pai era vendedor de ferro velho, de charretinha, aí foi crescendo e tal. Verdade. Aí depois, lá pela minha adolescência, meu pai não queria nem que eu dirigisse o carro dele. Tipo assim, ó. Aí eu disse, capaz, não quero negócio. Agora eu já não quero mais. Hoje em dia, né, com a paz que ele tem, Sim, depois eu aí fiquei daria. mais velho, mas eu vou dizer assim, depende. A Silvia disse assim, ó, minha esposa, jamais trabalharia com o Cris. Não, na minha família, eu não sei. Imagina aquela negada, aquela confusão, aquela gritada, não sei. Tudo ia levar pro lado pessoal, olha, você não fez aqui, pronto, já, o que é que eu não fiz o quê? Pronto, olha como é o negócio de família aí. Pode ser que quem esteja assistindo a gente nesse momento tenha um negócio de família e dá certo. Então, isso aí tá tudo bem. Tá funcionando. Não quer dizer que não tenha problemas, porque a pessoa fez assim, não, realmente. Gente, com quem você não conhece também dá problema. É claro que a gente tem alguma intimidade, tal intimidade é complicado. Mas você fala assim, ó, olha, a gente teve algumas cicatrizes, sim, mas a gente começou a rascunhar alguma coisinha e deu certo. Botou no papel, ó, vamos respeitar essa linha aqui? Ou às vezes quer dicas. Ah, que dicas! Tá dando errado o caldo aí, tá dando desandando. Ou vendeu a história pro filho de uma forma errada. Também, sabe por quê? Porque deixou o menino longe. Não, você não sabe fazer, não colocou nada. Aí de repente, do nada quer colocar o negócio. O menino formou na faculdade. Vem trabalhar aqui com o pai, que o menino não quer ir. Não gosta. Ou o seguinte, o menino trabalhou lá, o pai foi carinhoso, a mãe também, e não quer, tá bom. Não quer permanecer. Tá tudo bem. Vamos falar dessas estruturas dos negócios de família. Hoje você vai ter dicas importantíssimas com ele. Para falar o nome, Firosman. Pronto. Já, é isso aí. Sabe. A gente pode até sair daqui, o Firosman sumiu o próximo bloco. Tranquilo. Tá tudo em casa. Ele entrevista, ele faz. Ele mesmo responde. Mas nós estamos aqui para trabalhar um pouco, porque também a vida não é tão fácil porque assim. o Firosman pede resiliência. Ele pede um conceito antifragilidade. Não é assim também, não é assim também. Ah, tá fácil. Não. Tem a Carol e o Cris aqui para resolver essa situação. Vamos fazer o seguinte, Carol, um intervalinho então? Bora, é demorado esse intervalo? Imagina, 30 segundos, meu filho. É o tempo só de você mandar mensagem no grupo da família e a gente volta já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre negócios em família, e você vai receber aqui dicas importantíssimas. Tem especialista aqui te esperando, só falta você participar. Pronto. Verdade. Bora lá então, nessa família que você tem que interagir. Vamos lá, DDD 12 98315 0249. A pergunta é, Carol, você trabalharia com a família? Ou você trabalha, conta pra gente o que é de bom, a estratégia que você criou. E pode abrir o coração. E às vezes, Cris, quer perguntar, mas não quer ofender, né? Não quer ofender o pai, o tio, o irmão. Pode mandar anônimo? Sim, manda até um nick. Manda lá. Cunhado CNPJ. Nickzinho tem a ver, CNPJ, família e tal, né? A pequena, grande família dos negócios. Isso. Ou não manda nome nenhum. Manda pergunta. Firosman não quer saber às vezes do nome. Do nome, se caso você mandar, a gente vai mandar um abraço para sua cidade, tá tudo tranquilo. Agora, se for anônimo, não tem problema nenhum. Resolvido. Bora lá então sentar? Vamos lá, porque o pessoal aqui tá esperando, aguardando esse programa que tá demais. E é o seguinte, parece que ele não veio, mas quando ele não vem, ele vai vir? Pois é, eu acho que o pastor, quando ele não vem, ele também vem. Daqui a pouco ele aparece por aí. Ele só não vem aqui presencialmente, mas já no vídeo, você está sentindo falta daquele tupete, Eu jamais, agora, longe dele, não dá para falar que ele tem lábios de Jolie. Não pode, porque ele nem está aqui para aqui para se defender e tal. Defender do quê? Porque quem é que não gostaria de ter os lábios de Jolie? Eu não sei também. O quê? Com isso. Eu encho a bola do meu pastor, ele que não gosta. Por que será? Não sei. Uma coisinha, eu vou saber que sou uma pessoa, são os adjetivos. É isso. A nossa produtora está falando que agora tem uma onda aí de preenchimentos labiais, que aí caso você queira essa mesma possibilidade. Comigo é gratuito, que eu tenho umas abelhas lá em casa. Agora eu tô fazendo isso com gente que quer boca. Eu fico imaginando o que um doutorando, que é o Firosman, as pessoas com que ele circula, o tipo de negócio, vendo um apresentador fazer isso aqui, ó. Gente, onde é que o mundo vai parar? Vamos parar, vamos se situar aqui. Parou a infantilidade, vamos desenhar a partir de agora. Eu até vou ler aqui, ó. Começa agora.
Lincoln Firosman, doutorando em Ciências Sociais Aplicadas, mestre em Planejamento Urbano, especialização em Gestão de Pessoas, professor e coordenador de pós-graduação, responsável pelo desenvolvimento de mais de 12 mil profissionais. E não conseguiu Não conseguiu. Eu sou um grande... Ele quer formar no doutorado e fazer aí, quem sabe, um pós-doutorado nessa questão aí. É um case. Vai dar tudo certo. Carol, por favor, vamos dar continuidade ao nosso programa? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Quase que ele não consegue chegar. Ai, Carol, Cris, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E para falar de um tema que é super importante, né? Falar sobre essa questão que envolve gestão de empreendimento familiar, sabendo que hoje 75% da economia do país gira em torno de empresas familiares. O PIB brasileiro tem uma representatividade muito grande na economia da gestão de empresas familiares. Então, é um assunto importante. E tem como juntar essas duas palavras, empreendedorismo e família? Funciona? Funciona, Carol, mas assim, como todo negócio, você tem vários tipos de risco que você precisa mitigar para que você tenha êxito no processo. Em especial, ter uma boa governança corporativa que saiba separar as relações pessoais, familiares, das relações de negócio, que é, sem sombra de dúvidas, o maior desafio de todos aqueles que eu já vi e presencio, às vezes, mentorando executivos no Brasil. Agora, a visão depois, parece que a pessoa está tudo bem com ela, né? Um cunhado está tudo bem, está na casa dela, casa dele. Agora, quando fala de negócios, né? E às vezes, quando está iniciando, quando o negócio já faz parte da família, parece que existe um discipulado, por mais inflamado que esteja a família, existe um plano discipulado. Sim. Agora, parece que quando começa que é o grande problema, até criar os primeiros contratos, e aí, às vezes, você ignora um grande potencial familiar, porque você vê 75% do PIB brasileiro está composto de empresas familiares, mas parece que o início, porque a gente, querendo ou não, as coisas estão em cima da mesa. Está a posição de cunhado, está o outro irmão, a outra nora, e naquele momento parece que o CNPJ e a questão da família não é dado os papéis reais na mente. E, Firosman, o que não faz sentido na minha cabeça não faz sentido em lugar nenhum, né? Com certeza. E aí tem um ponto interessante, Cris, que funciona mais ou menos assim. Quando eu vou montar uma gestão, quando eu tenho um empreendimento familiar, a primeira coisa que eu preciso fazer é separar quais são as competências das pessoas dentro do negócio. Quem é bom no administrativo, quem é bom na logística, quem é bom em vendas, quem é bom em cada uma das suas respectivas áreas. Porque senão o risco de começar, como a gente diz no dito popular, a meter o bedelho na função do outro, também acaba gerando outros tipos de conflitos. E aí, uma coisa que a gente sempre aconselha é você ter alguém de fora que ajude a fazer esse mapeamento dessas competências. Porque, às vezes, eu acho que eu sou bom em alguma coisa, mas eu só acho, né? O achismo, muitas vezes, destrói empresas familiares. Então, ter alguém que faça essa coordenação de talentos ajuda a colocar cada um no seu devido lugar e aí fazer com que o negócio prospere e cresça. Um dos desafios, né, das empresas familiares é trazer esse profissionalismo para o ambiente de trabalho, né? Porque nem sempre a família são os únicos colaboradores da empresa, né? Tem pessoas de fora e tal, e aí quando vem aquela estrutura familiar, né? E se não tiver aquela ideia de profissionalismo, tudo isso pode prejudicar a base, né? Os colaboradores que estão ali, é a mão de obra. Como a gente consegue trazer para toda a cultura empresarial algo mais profissional? Porque a ideia que dá é que uma empresa que é familiar, ela não tem profissionalismo. Olha, Carol, você tocou num ponto muito importante que é a cultura organizacional. Então, tem duas coisas que a gente precisa separar. A cultura familiar, que muitas vezes vem no DNA, o jeito da família trabalhar, a forma como a família constitui o negócio, mas a cultura corporativa, que é aquela cultura mais profissionalizante. E que aí eu sempre vou precisar de alguém, de um apoio, de uma empresa, de uma assessoria, o que for, que possa e permita com que a gente consiga colocar as coisas no trilho e fazer o negócio acontecer da forma correta. Eu gosto de contar um exemplo muito pessoal, porque eu a vida inteira acompanhei a minha família, que sempre teve negócios, e eu vi todas as possibilidades positivas e negativas. E assim como você colocou no seu exemplo, tinha a questão de ter uma parte da família e uma parte que não era da família. E eu me lembro que meu pai tinha um comércio que no final do dia, ele abria o caixa, ele tirava o dinheiro e colocava no bolso. E aquilo era muito complicado, porque as pessoas que faziam a contabilidade não entendiam como é que você vai, pega o dinheiro do caixa, bota no bolso e está tudo certo. A longo prazo, isso deu vários problemas. Então, saber separar e profissionalizar principalmente a educação financeira de uma empresa familiar pode salvar um negócio a longo prazo. Faz toda a diferença, né? Essa questão aí de saber
os papéis, né? Quais são os papéis que cada um vai desenvolver dentro desta empresa. E quem vai falar um pouco para a gente sobre essa experiência é a Estefânia Monteiro da Cunha. Ela é diretora executiva de uma rede lá no Rio de Janeiro. Ela vai compartilhar um pouco da experiência dela com a família. Seja muito bem-vinda, Estefânia. Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Prazer te É um receber prazer aqui. estar aqui. Prazer é meu. Estefânia, conta um pouco para a gente como é a dinâmica da sua família em relação ao seu negócio. Como funciona? Tem tio, tem irmão, tem pai e todas as funções são bem designadas, bem estabelecidas? Sim, hoje são bem estabelecidas. Como você mesma disse, né, nós temos postos de combustíveis com lojas de conveniência. E eu faço a direção das lojas, então eu trabalho especificamente nas lojas. E o meu irmão, ele trabalha nos postos, fazendo a direção dos postos. O meu pai é o cabeça, né? Ele, assim, ele gosta de saber de tudo, ele quer participar de tudo, ele é muito, muito ativo, graças a Deus. Minha irmã, que trabalha com a gente também, ela faz financeiro e ela se mudou para Portugal e ela continua trabalhando, fazendo financeiro lá. Ela é mais administrativo. Mas a dinâmica hoje funciona bem porque as lojas elas são distribuídas no estado do Rio de Janeiro, mas ficam distantes, né? Isso era uma dificuldade, além da gente conseguir estar junto, enfim. E hoje eu consegui botar um escritório perto de mim, então a gente tem 2 escritórios. Tem um escritório que meu pai se divide entre os 2, meu irmão fica em um, eu fico em outro, e eu faço visita também nas lojas. E hoje a dinâmica é essa, assim. Estefânia, perguntar uma coisa para você, uma coisa assim, ó. Eu vi que vocês têm bem distribuídos, agora está bem maduro. Que legal, né? Uma empresa poder ter ainda uma gestora financeira longe, está tudo bem. Até chegar nesses acordos, eu queria te perguntar, assim, do início, os primeiros natais empresariais, né? Porque quando você está montando, até as coisas amadurecerem, todo mundo, seja na vida, seja a própria estrutura da rede, né? Ter um paizão tão presente assim, até ele descentralizar tudo para deixar na mão dos filhos mesmo. E aí vão pegando, um vai errando, vai achando aptidão, o outro vai ajudando, alguns despontam. Como é que foi esse primeiro eixo onde o papai começou a distribuir e aí começou a ter as responsabilidades e aí dividiu o assunto do Natal pessoal das crianças e aí o desenvolvimento empresarial junto ali com o peru de Natal? Então, quando eu entrei na rede, a rede já existia, né? Então, já tinha 3 postos, aí eu entrei na 3ª loja, na verdade. Então, já existia uma dinâmica que não era, mas que já funcionava. Minha irmã já fazia financeira, ela morava no Brasil na época, meu irmão já fazia o que ele faz, só que ficava todo mundo muito junto lá no mesmo escritório, né? E isso você imagina, né? O dia a dia, os processos, tem as meninas que fazem também as conferências e ajudam a organizar os processos para a gente. E causava bastante brigas. Tinham muitas brigas. E quando eu entrei, eu fiquei no escritório sozinha, na loja onde eu entrei de sócia, que foi a primeira. Então, eu ficava muito... Eu não participava ativamente junto com eles, né? Mas por ligação, por telefone, mas eu intermediei várias brigas, assim, de falar, não, gente, né? Não é assim. Então, assim, graças a Deus, assim, eu acho que quando eu entrei, foi num momento bom, porque eu sou uma pessoa muito fácil de lidar e eu gosto de resolver problema. Eu falo, gente, eu trabalho com resolver problema e criar soluções. E, assim, eu acabo ficando intermediando brigas e botando, assim, todo mundo, gente, vamos se entender, vamos conversar. Aí falo com um, falo com o outro e bota todo mundo junto de novo. É basicamente assim. Né? Estefânia, obrigado por compartilhar um pouquinho da sua empresa, da rede. E o Firosman falou aqui, a Carol citou muito bem essa questão de profissionalizar. A gente está vendo uma rede, né, profissional e que, colocando o pessoal que no início pode sair alguma coisinha daqui, dali, dividir, ter um bom Natal, a empresa crescer. O Firosman aqui, né, o nosso doutor na área, trouxe um dado tão importante, 75%, né, do PIB brasileiro é formado por essas empresas, né, que são familiares. Então, o quanto vocês empregam também e discipulam esse tipo de conceito. Então, leva um abraço pro paizão, tá? Para os irmãos aí, para todo mundo. Um grande abraço para você. Quando der tempo depois, quando quiser passar em Jacareí e visitar aqui a Novo Tempo, você vai ser bem-vinda. Vai ser um prazer.
Obrigada, viu? Grande abraço, querida. Tchau, tchau. Tchau. Carol, que legal, né? Muito Abriu o legal. jogo pra gente, ela já falou, entrei na empresa, já estava assim, no início tinha, porque... Mediei aí umas mediei, questões. às vezes você tem que encontrar esse perfil de mediação dentro da família, porque sabendo que mediando todo mundo ganha. Isso é legal, isso aí. quando as coisas dão certo, todo mundo ganha. E com o tempo, né, já que ela tem essa postura, essa personalidade, eles colocaram ela numa posição estratégica. Então, acho que funciona exatamente como você falou. Vamos identificar qual é o perfil de cada um dentro da família, porque às vezes você está colocando, né, para mediar conflitos, justamente uma pessoa que não tem essa capacidade. Ela trabalha com né? um posto Essa de gasolina, flexibilidade. colocando gasolina, que eu vou ter mais gasolina. Ateando fogo. Esse é um cuidado fundamental. Então, por isso que para profissionalizar, eu preciso mapear essas habilidades e aí eu vou resolvendo as coisas com o tempo. Mas você falou uma coisa, Cris, interessante, que é a questão do Natal. Porque, assim, as relações, elas são muito intrínsecas, elas acontecem de forma muito espontânea. Então, é natural que você acabe sentando na mesa do jantar e converse sobre o problema que aconteceu, no caso dela, no posto, ou no negócio, ou no comércio. Então, essa linha tênue que a gente cruza entre a vida pessoal e a vida familiar dentro da gestão do negócio, ela precisa ser muito bem conduzida, porque senão a primeira discussão, o primeiro problema, no caso dela, ela faz a gestão do conflito. Mas em muitas empresas isso não acontece e aí as pessoas acabam criando inimizades ou perdendo o mais importante, que é o afeto familiar. Mas digamos que a gente entre em contato, então, com quem esteja assistindo a gente nesse momento e fale, olha, de fato é um desafio, não estou conseguindo, não tem quem medir e nós não temos condições financeiras, já agora, ó, eu vou financiar alguém para mediar essa situação. Qual seria a dica, assim, número 1? Olha, vamos resolver a situação. Será que, não, vamos desfazer isso aqui, vai cada um abrir o seu negócio, tem como? Tem solução? Não, que não precise fechar o negócio. Porque a taxa de mortalidade no Brasil também é muito alta. Os últimos dados mostram 51% das empresas que abrem, em 2 anos fecham. Então, a gente também tem um dado contrário muito negativo. A questão sempre é sentar e dialogar, né? O espaço para escutar e o espaço para falar. Porque a partir do momento que eu crio o hábito desse diálogo familiar e dentro do negócio, a gente consegue minimizar o impacto do conflito. E conforme o negócio for prosperando, você precisa profissionalizar ele. Uma das formas de profissionalizar é justamente você ter um apoio de quem não está envolvido emocionalmente. Então, quando você traz alguém de fora, essa pessoa não está envolvida emocionalmente com as relações familiares. Sim. Se é cunhado, se é sogro, se é sogra, ele está envolvido em fazer o negócio acontecer. Agora eu fico pensando, alguém que está acompanhando a gente, Cris, eu trabalho numa empresa familiar, mas não sou da família. Plano de carreira. Porque Verdade. eu não sou da família, gosto do negócio familiar, legal, mas aí o plano de carreira, porque você tem lá no auge já a questão da família, tem porque, querendo ou não, os irmãos ali já devem ter filhos, alguns querem trabalhar também. E 2 situações, Firoso, manda a mão. Às vezes também, por ser da família, eu tenho que mostrar muito mais para mostrar que não é só uma escolha do meu pai, eu tenho aptidão para aquilo. Então, nós temos 2 coisas, né? Aquele que é da família e tem que mostrar que realmente é capaz, e o outro que não é e que é um plano de carreira, né, Firoso? Mas isso tem que estar bem desenhado para que cresça, senão Sim. estagna, né? Quando a relação não é profissionalizada, você tem essa tendência de fazer com que a gestão do negócio siga um modelo de nepotismo. Então, com o pai, com o filho, com o neto e assim sucessivamente. Agora, se eu tenho clareza que a competência, independentemente de qual grau parentesco que exista, vai permitir com que aquela pessoa ocupe bem o cargo, ótimo, eu não estou olhando se é filho, se é filha, sobrinho ou sobrinha. Agora, com relação à gestão da carreira, sim, nós temos algumas limitações, porque é natural que prevaleça, ainda mais numa empresa, por exemplo, que você tem aí a figura paterna ou materna que criou toda a gestão do negócio, que você tenha menos espaço para crescer. Isso não significa que não há, mas que você tenha menos espaço do que numa empresa, por exemplo, de capital aberto, uma empresa que tem aí uma possibilidade de gestão de carreira maior. Para o profissional, a dica sempre é a mesma. Pergunte até onde você pode crescer, né? Para não criar uma expectativa de achar que você vai chegar numa posição que talvez a empresa nunca vai te levar. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, de fato, se não houver esse diálogo, né, existe frustrações em relação a essa situação. Agora, quando a gente fala nessa questão, né, dessa formação de cada um dos membros da família, né? Muitas vezes o pai, que seria o gestor, digamos assim, o pai ou a mãe, né? Essa figura, né, que é o gestor, eles têm essa expectativa, né, no filho, no neto, e que muitas vezes essa expectativa não é alcançada, porque a gente está falando de pessoas que concordam trabalhar juntos,
Agora, existem famílias, estruturas que, olha, a partir desta geração, olha, a partir daqui, eu não quero mais, né? Os meus netos não querem, meus filhos toparam, mas meus netos não querem. A partir desse momento, o que é que a gente faz? Vai forçar a família toda, reúne todo mundo aqui, vamos brigar aqui, fazer essa reunião de família. Vocês querem saber? Eu quero saber demais aí. Eu quero perguntar isso aqui para o Filosman logo depois do intervalo. Ainda hoje tem o quê? Tem dinâmica especial, tem você, tem um chamado importantíssimo da ADRA Brasil. Olha só, vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo fora do Brasil, situações difíceis em que a ADRA está agindo. Bora para o intervalo, é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, esse papo de família tá legal. Você já fez a sua pergunta? Já? E aí, vai funcionar na sua casa? Cris, aqui o negócio é o seguinte, hein? Aqui, ó, é um Deus nos acuda. De moeda não existe, cai uma moeda na bolsa, já é filho pegando de um lado, E outra, eu tô bem, eu acho que eu vou lidar com o dinheiro quando vem um abono no meio do ano. Não quero falar, alguém pode ter recebido aqui no Novo Tempo um abono. Você disse, não, se eu tivesse um dinheiro a mais, porque eu ia guardar e tal, cadê o abono? Onde é que foi? Qual o nome dele? Do que ele se alimenta? Gente, mas Cris, como é que vai funcionar? Eu tenho pouco dinheiro e tal. A questão toda é como você organiza aqui. Meu querido, a gente tem que ter uma estrutura econômica em casa, do que entra, do que sai, o momento certo para guardar e tal. Mas Cris, hoje conhecimento não sai barato não. Olha, mas eu vou dizer para você, aqui na Novo Tempo, você ganha um guia prático financeiro de graça. Olha cá, vou colocar aqui essa revista maravilhosa, que é o Saldo Mais. Olha que coisa bonita. Olha aqui, ó, essa revista é sua, tá na minha mão, Saldo Mais, que coisa linda. Essa revista aqui tem vários temas especiais, inclusive para você que quer colocar os filhos no negócio. Mas desde pequenininho, a gente tem que fazer eles saberem de uma forma lúdica, e aqui tem como você discipular. Cris, e quem tem pouco? Quem tem pouco consegue guardar dinheiro, será? Aqui, inclusive, tem um tema falando sobre isso. E outra, a questão do que é prosperidade. Esses dias até um tema espiritual, estava falando de prosperidade. Paulo prosperou, né? De batalha, de bênção em bênção, ele sangrou até morrer debaixo da graça. Mas como que um cara desse prospera, que a vida de Paulo e tal? É que a nossa visão de prosperidade está distorcida. E outra, o que é preço do que é valor, né? As pessoas têm colocado essa questão na balança e está misturado, né? Algumas pessoas estão precificadas, perdendo o próprio valor. Cris, eu quero ler essa revista, menino. Fala esse telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar agora, o telefone está passando aqui, o pessoal vai te atender, você vai fazer só um cadastro e vai receber pelo correio. Cris, e aí o carteiro tem que pagar, o selo vai vir para pagar, vai vir um boleto, não vem nada, nem a postagem. Se não fosse a pandemia, você dava um abraço no carteiro. Deixa se vacinar essas coisas, você vai ver, a vingança vai fazer um abraço no carteiro, vai dar até uma revista para ele. Cris, eu gosto de pedir as coisas pelo WhatsApp. Eu peço a menininha da revista, eu peço aqui o Tupperware, eu peço o lanche pelo WhatsApp, eu pago pelo WhatsApp e pede a sua revista também, que está aqui, ó. DDD 12 982444449. Coloca assim, ó, quero a revista Saldo Mais. E a nossa equipe vai entrar em contato com você para preencher esse cadastro e você receber. Certo? Vamos dar um jeito, então, de aprimorar essa família. O primeiro negócio é a família, a primeira igreja é na família. É aí que começa. Vamos embora, então? Juntos? Negócio fechado. Revista é sua. Carol, o povo já está com a revista na mão e agora nada mais, nada menos que informação na nossa tarde. Com certeza, é isso, não perde a oportunidade, viu? Olha, tá aqui a logo atrás de mim já da ADRA, viu? Que é a Agência Adventista de Recursos Assistenciais. Você ficou sabendo, com certeza, viu, em todos os noticiários aí, o terremoto que atingiu o Haiti e que nós temos hoje, segundo o governo, aí mais de 5 mil pessoas feridas, 13 mil construções, casas que foram desabadas, né? Mais de 1.200 pessoas soterradas até o presente momento, não sabemos exatamente um número total de pessoas que sofreram aí ou que já vieram a óbito por conta deste abalo. Mas a nossa agência, a agência da ADRA, da Igreja Adventista, já está no local realizando ações importantes e quem vai falar sobre essas ações é o coordenador de emergências assistenciais aí da ADRA para 8 países da América do Sul, Eric Leichner. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Carol. Um gosto, um prazer estar com vocês compartilhando essas novidades que não são boas, lamentavelmente, né? Mas faz parte também, né? E
Graças a Deus, a Igreja Adventista tem uma agência que cuida dessas situações e responde e trabalha nessas situações difíceis. Nós temos uma parceria ali com o Hospital Adventista do Haiti, tem um grupo lá sediado no Haiti, e você sabe nos dizer, né? Você pode nos dizer aí qual é a situação atual das pessoas, da população ali? Então, a situação no Haiti, um pouquinho das informações que você já passou, é preocupante, né? Normalmente um terremoto no Haiti, a gente sabe, é um país que tem muita vulnerabilidade para esse tipo de situações. Ele cria uma situação bem difícil em qualquer país, mas especialmente no Haiti, porque a infraestrutura do país não está preparada para esse tipo de situações. Muitos de vocês devem lembrar o que o Haiti já viveu no ano 2010, né? Uma situação parecida, um terremoto de uma intensidade similar, só que com a diferença que aconteceu em Porto Príncipe, né? A capital do país, onde a maior quantidade da população mora. Hoje, esse terremoto que aconteceu sábado, aconteceu no sudoeste do país. É uma região com menos população, mas mesmo assim com bastante pessoas, né? Então, a gente estima que mais de 2 milhões de pessoas vão ser afetadas por esse desastre. O país já vivia também situações políticas complicadas. Muitos de vocês devem lembrar as notícias da morte do presidente, faz algumas semanas, somado a um contexto de Covid também complexo, que todos os nossos países vivem, o Haiti também. E agora também com a possibilidade de uma tormenta tropical chegando lá nos próximos dias. Então, as primeiras ações da ADRA lá, que tem um escritório permanente no Haiti, faz muitos anos, e que trabalha de maneira continuada no desenvolvimento do país, foi disponibilizar uma parceria com o Hospital Adventista, que fica do lado da ADRA, para atender a muitas das pessoas afetadas pelo terremoto, né? Muitas dos hospitais que tinha na região onde aconteceu o terremoto sofreram e as instalações deles não estão mais disponíveis. Então, o nosso Hospital Adventista, que fica uns 120 quilômetros dessa região, está recebendo pacientes daquela região, e a ADRA está transportando essas pessoas que não têm condições de ser atendidas nos lugares onde elas moravam, e estão recebendo um apoio somente médico, mas também a ADRA está pagando os medicamentos dessas pessoas, está pagando o transporte, né, facilitando a logística para essas pessoas e também a alimentação delas. O dia de ontem, a ADRA conseguiu atender umas 200 pessoas com essa parceria com o Hospital Adventista. E agora tem outras ações que estão aí no planejamento, justamente por conta desse cenário que você já mostrou para a gente. Tem uma questão política envolvida, né, naquele país, naquele local, mas não por isso a ADRA não vai agir, né? E aí nós sabemos que há aí um plano para que a gente consiga atender aí essas famílias com tendas, lonas, kits de abrigo, alimentação, e tudo isso tem um orçamento, né? Tem um valor para ser arrecadado, para ser destinado a essa situação. Fala um pouco para a gente de como esse plano está sendo construído. Isso. A ADRA tem, em cada país onde ela tem um plano de resposta para situações de emergência, desastres, né? Então, a ADRA Haiti ativou esse plano imediatamente. Esse plano tem alguns menus, como a gente chama, de assistência humanitária já pré-estabelecida para diferentes tipos de desastres. A gente já sabe que num contexto de terremoto, por exemplo, quais vão ser algumas das necessidades. Lógico, isso é uma primeira resposta, é uma resposta rápida que a gente faz e que tem recursos limitados, mas nós sabemos que pelo impacto desse desastre, o Haiti vai precisar de muita ajuda. Já, então, nessa segunda fase, toda a rede da ADRA, que está presente em mais de 130 países, se mobiliza para disponibilizar recursos adicionais, então, e apoiar o Haiti. Como que a gente faz isso? Nós temos pessoas treinadas em todas as regiões do mundo, e aqui na América do Sul também, que são especialistas em apoiar esse tipo de respostas.
Nós já temos dentro da nossa equipe aqui na América do Sul pessoas que já apoiaram o Haiti no passado, no terremoto de 2010, nos furacões agora 2016, por exemplo, o furacão Matthew, nós temos apoiado já o Haiti em outras circunstâncias. Então, essa equipe já está pronta e preparada, caso isso seja necessário, para ser deslocados e enviados para responder no Haiti. A rede da ADRA também se mobiliza para juntar recursos, né? Esses recursos, às vezes, são em dinheiro, justamente, de doações que a gente recebe, pode ser de pessoas privadas, pode ser de governos dos diferentes países onde a ADRA trabalha, ou também podem ser insumos que a gente recebe, pode ser medicamentos, por exemplo, podem ser diferentes coisas que a gente pode juntar a partir dos nossos parceiros e nossos doadores e enviar para o Haiti, nesse caso, para responder, juntamente com o nosso hospital e o resto dos nossos parceiros lá no país. Então, já a ADRA está se mobilizando para apoiar da melhor forma com todas essas diferentes opções. Perfeito. E para quem queira saber mais sobre esses e outros projetos da ADRA, nós temos um site, né? Conta pra gente qual é esse site, para quem queira saber mais sobre a ADRA, né? O que é a ADRA, né? O que ela realiza no Brasil e em todo o mundo. Isso, você pode acessar aí o site da ADRA no Brasil, que é adra.org.br. Aí você normalmente tem informações e a gente mantém vocês atualizados sobre as últimas informações da resposta da ADRA no Haiti ou qualquer outra importante que esteja acontecendo. Vocês também podem acessar o site, para quem falar inglês, né, o site da ADRA Internacional, em inglês também, e vocês podem até fazer sua doação diretamente lá. Mas através do site da ADRA Brasil, adra.org.br, você acompanha as últimas notícias e também se inteira das ações da ADRA naquele país e naquele desastre. Perfeito. Eric, muito obrigada pelas informações. Um prazer. É isso, ADRA Brasil fazendo total diferença na vida de dezenas e milhares de pessoas. Vamos orar aí por este grupo de pessoas e esse projeto que faz toda a diferença lá, viu? Corre lá, adra.org.br, para você ter mais informações aí de como, quem sabe, você pode entender a situação ali e futuramente ajudar, auxiliar. Bora lá então, vamos continuar aqui nosso programa falando sobre negócios em família. Vou sentar aqui. Eu quero saber se o pessoal de casa está falando. Daqui a pouquinho nós vamos abrir a nossa sala de conversa. Verdade. Daqui a pouquinho você que está aí, ó, manda aí, DDD 12 98315 0249. Enquanto você está mandando, vou largar a minha aqui. Firosman, a gente falou ali sobre profissionalizar a empresa e a gente sabe que a Carol colocou essa questão toda do gestor, do pai, da mãe, essa expectativa que cria e tal, né? E em algum momento, se essa empresa quiser crescer, talvez o pai vai ter que ouvir que o filho não é apto para essa função, né? A figura desse profissional hoje, né? Qual é a linha desse profissional que vai lá e tem toda essa expertise de uma forma, porque ele foi contratado, obviamente, talvez, mas não para concordar com a empresa em alguns quesitos, foi para levar a empresa para esse lado profissional para fazer, porque ali está em jogo a linha profissional dele, né? Então, como é que funciona essa questão toda? Delicadíssimo. Olha, seu filho não está apto para a função. Existem consultorias especializadas em plano de sucessão familiar, ou seja, elas se dedicam integralmente a ajudarem as empresas familiares a fazerem esse processo de sucessão. E nesse caso, muitas delas acabam utilizando assessments, que são ferramentas para poder identificar, mapear essas competências, essas soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, ou aquelas hard skills, que são as habilidades técnicas. E normalmente essa consultoria ou esses profissionais especializados em sucessão familiar vão fazer um diagnóstico e vão apresentar para o proprietário, para o fundador, dando algumas diretrizes do que deve ser feito. Uma coisa que é importante, no Brasil, só 5% das empresas chegam até a terceira geração. Então, isso significa que há uma tendência de, com o passar do tempo, essas empresas irem perdendo fôlego porque vão perdendo a gestão profissional. Tem muitas vezes acontece do proprietário, do fundador dizer: eu sei como o negócio acontece, eu fundei ele há 40 anos atrás e eu não preciso de ninguém para me dizer como dar dinheiro, ou como fazer dinheiro, ou como dar lucro. E aí acaba indo por um caminho. Perdão te interromper, o pessoal falava isso há 15 anos atrás sobre marketing digital.
né, sobre agência de publicidade. Olha o que nos tornamos hoje. Pois é, todos nós nos tornamos pequenas agências de publicidade, porque nos vendemos o tempo todo nas redes sociais. Então, ter uma empresa, alguém, uma consultoria que vai fazer esse mapeamento, esse diagnóstico e deixar com que o proprietário tenha clareza. Quando acontece da empresa não perder fôlego? Quando muitas vezes ela cria o que a gente chama de um conselho administrativo. Então você ainda tem a figura dos proprietários, normalmente do responsável, patriarca da família, mas você tem um conselho que faz a gestão do negócio. Então a chance de dar errado é muito menor, porque eu, na verdade, respondo para um conselho e esse conselho faz toda a gestão da operação daquela companhia. Então é uma forma de você minimizar o impacto de uma quebra a longo prazo. Muito bem, é isso. Dicas valiosas aqui, hein? Se você conseguir colocar em prática 5% aqui, olha, já vai dar um fôlego e mais longevidade aí para o seu negócio. Agora nós vamos para o intervalo, que é rapidinho. Na volta, o Lucas, ele foi lá atrás de uma história muito especial, olha, em outro estado, viu? Saiu daqui de São Paulo, foi para outro estado. Esse Lucas viaja, né? Para trazer para a gente conteúdo de qualidade, viu? Vamos descobrir aí que muitas vezes a sua empresa familiar, ela pode ter total relação com a cultura local. Opa, será que as empresas familiares elas podem reforçar o valor da cultura local? Vamos descobrir logo depois do intervalo, que é rápido e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta. Continua aí participando já aqui a sua participação com o Firosmão. O papo aqui ó, tá carregado e como é bom a gente poder, né, aprender juntos e você faz parte desse programa. Olha, em um bloco passado aí você viu o Cris aqui, eu mesmo, com a revista na mão, dizendo para você que essa revista era de graça. Aí talvez você de casa fique perguntando, Cris, como que uma revista daquela, bem diagramada, linda, vai de graça? São várias, é o Brasil inteiro, tem lugar que eu, né, tem, qual é o preço do correio, enfim. Quem é que pagou essa TV aqui, ó? Este programa que está há 2 anos no ar, projeto chamado Anjos da Esperança. Anjos, nós falamos que são pessoas que doam financeiramente para que não só a TV, mas a rádio, a web, nós temos 18 emissoras de rádio no Brasil, mais 200 na América do Sul, TV Novo Tempo, seja nas TVs pagas, abertas, parabólicas, programas 24 horas por dia aqui no português, no espanhol, tudo graças a você. Cris, mas olha, eu tenho tão pouco aqui. Olha, cada um faz um pouquinho. Eu tenho um pedido especial agora para você que é anjo e para você que não é. Nós estamos agora nesse mês de agosto fazendo uma arrecadação para criar mais um estudo bíblico. Está saindo do forno mais um, juntinho com a sua mão aí. Por isso que esse slogan é Mãos que Transformam Vidas. Com apenas R$10, você ajuda uma pessoa a receber. Cris, que tema que vai vir agora? Você não tem como dar um spoiler? Olha que palavra bonita, né? Agora tem esse negócio de spoiler. Põe uma fofoquinha, negócio sem contar o que vai vindo aí. A gente coloca uns nomes tão bonitos, né? Brainstorm, briefing. Briefing é saber o que o outro quer. A brainstorm, cada um dá uma ideia. Sabe esse nome bonito? Mas vou falar para você. É Espírito Santo. Em outubro, e depois você vai dizer assim, olha, eu ajudei a fazer esse estudo. Quando você vê o Cris, a Carol, aqui o pessoal, o pastor Luiz Gonçalves, com a revista na mão, você diz, olha, eu participei da construção desse estudo. E eu quero convidar você, não importa o valor, vamos ligar agora? 0 operadora 12 21 27 30 30. Cris, eu já sou anjo. Essa é uma doação especial para esse estudo bíblico. Para você que não quer fazer? Então entre em contato conosco. Aqui, ó, tá passando o telefone. 0 operadora 12 21 27 30 30. Fechou? Ligou agora. Oi, o Cris falou. Eu quero ajudar nesse estudo bíblico que vai vir agora, em outubro, Espírito Santo. Verdade. Tal valor. Eu já sou anjo, quero aumentar a doação desse mês. Coloca o meu boleto aí. Faz um Pix, agora tem Pix, tem um monte de coisa que é fácil de você participar. Tá combinado? Vamos juntos, posso contar com você? Qualquer valor, com apenas R$10 você consegue fazer aí, ó, já mandar uma revista para alguém. Daqui a pouco vou segurar a sua revista aqui, ó. Tô com a revista Espírito Santo, aqui novidade, já tô em outubro lá, ó. Olha aqui, saiu do forno, a Dona Maria, o seu João me ajudaram, coisa boa, coisa... Parabéns você, isso, ó, parabéns para você aí, pegou o telefone e ligou, tá bom? Sou anjo, sou Novo Tempo, mãos que transformam vidas. Já que você está ajudando, vem cá para o seu programa aqui, vamos conversar, colocar mais um pouquinho de chá aqui nessa tarde aqui,
Chá de camomila da esperança E aqui, por Carol? falar em chazinho da tarde, Cris, nós vamos agora, sabe pra onde? Pra Minas. Uai, sou. Oh, ai, terra boa. Pensa na culinária mineira. Oh, chega a arrepiar aqui, ó. A culinária mineira, é isso mesmo. O Lucas, ele foi lá para Minas, numa cidade histórica, e hoje nós vamos conhecer a história do Adilson. O pai dele tinha um comércio, um restaurante, pensa aquela comidinha ali de casa e tal, e hoje quem toca é ele. E ele vai contar um pouco da experiência dele sobre esse assunto aí, e hoje nós estamos falando aí sobre negócios de família. Na tela, pode rodar o VT. Tá vendo esse local aqui? Então, essa é a Vila Biribiri, bem próxima à cidade de Diamantina, que fica em Minas Gerais. E falou em lugar histórico, eu logo corri para conhecer e saber que história é essa. Bom, essa vila foi fundada em 1876 para abrigar os funcionários de uma fábrica têxtil que tinha aqui. Mas em 1973, essa fábrica parou de funcionar. Porém, a vila permaneceu. Só que depois os moradores perderam o fio da meada e começaram a ir embora, deixando apenas a história. Mas eu fiquei sabendo de um morador da vila que escolheu recuperar esse fio e permanecer por aqui construindo novas lembranças. E é com ele que eu vim conversar. Quando eu vim morar aqui. Primeiro eu vim morar e depois comecei a trabalhar. Eu vinha na escola e passei a morar aqui na vila. Era amigo do encarregado pessoal, ele liberou uma casa para a gente morar, ficar mais perto. A gente ficou morando aqui e depois comecei a trabalhar. Ele não chegou a trabalhar na fábrica, mas isso é só um detalhe. A sua história é ainda melhor. Ele era tipo um zelador deste local. Trabalhando assim, faxina, limpeza de grama. Depois a gente tinha que arrumar, fazer um consertadinho no telhado, uma coisa assim, tirar a goteira, não tem nada de manutenção geral. E é só dar uma volta e olhar todos os cantos que tem o cuidado do Adilson. E aqui tinha de tudo mesmo que os moradores precisavam. Ele foi me contando e eu viajando no tempo. Era muito bom. E aqui, além daqui, a região toda vinha para cá, trazer verdura. Aqui o pessoal aqui era meio preguiçoso. O pessoal que morava aqui, ninguém plantava um pé de alface. Ele vinha tudo de fora, o pessoal vinha fazer compra. Esse aqui era o armazém, esse aí do lado aí. Uhum. O armazém dava para o fundo, para aquele beco, aqui era a loja. Uhum. Ali onde é que eu mexo, já toda a vida foi o bar mesmo da fábrica. E o pessoal vinha dessa região toda aí, vinha fazer compra, era aqui. Hoje as condições são melhores para investir nesse local. Mas é que a pegada da vila é totalmente outra, né, Adilson? Acho que foi em 98, parece. Aí o patrimônio tombou, do IEFA. Aqui é patrimônio do Estado. Você não pode trocar uma janela nessa casa aí que vem problema. Se você não pôr ela do mesmo jeito. Mas com o tempo o cenário por si só foi mudando, mas ainda bem que o seu Adilson continua por aqui para garantir a história como este ponto. Aquele pé de manga está no lugar da cozinha da casa. Pode ir lá com o vermelhão, aquele xadrez vermelho, está lá estourando ali debaixo do pé. Não, onde nasceu o pé de manga. Eu tomei café ali várias vezes. Eu era amigo do pessoal lá. Hoje é lá o pé de manga que está lá, na cozinha, onde era a cozinha. Aí nasceu, brotou essa outra árvore para cá. Mas é claro que eu não ia perder essa chance dele desenhar essa história pra mim ali mesmo no local e na minha cabeça tentar construir o que aconteceu por aqui há anos. Ele não apagou da memória, ele não perdeu o fio da meada. E andando mais um pouco por aqui, ele me contou que desde aquela época ele é o dono de um bar que garantiu muitos encontros. E hoje, o filho dele que toca esse negócio. Só que esse negócio de família vai além do comércio. É o desenrolar da vida dele que continua nessa vila, mesmo sem a fábrica têxtil funcionar. O sossego é muito bom, muito importante, né? A tranquilidade que a gente tem aqui. E como eu mexo no comércio, o turismo também é muito bom, né? Então, procurar outra coisa para quê? Bom demais, aqui não tem melhor. Para mim não existe lugar melhor. E essa história resiste assim como aquele piso vermelho que ainda continua chamando a atenção, independente do pé de manga que veio a nascer. O alicerce da família do Adilson também é parecido. O tempo passou, a fábrica já não funciona mais. O cenário até pode ter mudado uma coisa ou outra, mas ele continua por aqui. A agitação daquele tempo já não existe, mas a história do Adilson e o negócio da família
esses continuam bem vivos. Mudar pra quê, uai? Tá bom demais. Ué, vai brincar? Um abraço, Minas Gerais. Que história legal e que coisa boa ter aquele cantinho. Ó, não pode mudar uma janela aqui que, ó, se incomoda, mas vai dar tudo certo. Mantenha aí o patrimônio que vai dar tudo certo. Errado não tá. Não, errado não tá. Agora, depois desse contexto histórico, eu acho legal também, porque algumas palavras que a gente coloca hoje dentro do contexto do sucesso, e para alguns o sucesso é um pouco relativo, mas essa questão toda de propósito, né? O propósito e tal. E o conceito histórico de legado, quando bem encaixado nas vontades, né? Do livre-arbítrio do discipulado na empresa, essa linha, ela dá um gás, né? A gente sabe que o nosso país passou por várias crises. E aquela empresa que tem isso bem estruturado, seja o contexto profissional, mas linkado a propósito e um contexto histórico de legado, que é você pega aquela milha a mais, aquela resiliência, né? A antifragilidade empresarial. Quando você tem uma história naquela empresa ligada a propósito, Firosma, você que faz uma consultoria, enfim, uma mentoria em empresários, quando tem essa linha, existe uma casca grossa, né? Tem. E tem uma casca grossa, mas tem uma história por detrás que conta todos os desafios que aquela família, ou enfim, aquele grupo de pessoas tiveram para poder constituir a gestão do seu negócio. A gente já falou várias vezes aqui em outras entrevistas sobre a questão do propósito e é algo extremamente importante que dá o norte, é quando você liga o seu GPS e diz por que eu existo, para quem eu existo e o que eu quero fazer. Então você começa a criar algumas perguntas que vão direcionar a existência do seu negócio e a existência da missão, que é aquilo pelo qual você se orgulha em fazer, em entregar, em servir. E agora, conforme as gerações vão passando, né? Digamos que uma empresa está aí há 4, 5 gerações, como a gente faz para não perder esse propósito, né? Porque pode ser que quem esteja, agora estou aqui à frente, então eu acredito que agora essa companhia, o propósito seja, e aí muda um pouco a direção. Isso pode prejudicar ou não? É uma evolução dependendo da estratégia que foi utilizada? Carol, normalmente, pela experiência que eu tenho, é muito normal acontecer um processo de evolução que faça com que esse propósito vá se ressignificando, mas a essência, o DNA, permanece o mesmo. Aquele espírito que foi o espírito do sucesso do empreendimento, e aí o sucesso no sentido relativo, ele permite com que as pessoas reconheçam naquele negócio uma história que um dia se iniciou. Então, assim, é normal você ter um processo de ressignificação, mas sem perder a essência do que constituiu a existência do negócio. Muito bem. Muito bem. E o povo de casa agora? Ei, chegou a tua vez, hein? Então tá, vamos colocar na tela a sua participação nessa tarde. Agora, vamos lá, tá chegando, vamos lá. E quem está por aqui é o João Luiz Gomes, Nova Friburgo. Olha como o pessoal de Nova Friburgo está sempre assistindo em família. Olha o povo legal do Rio de Janeiro. Acho que não daria muito certo não, hein? Mas não descartaria essa oportunidade. Não tem todas as forças, assim, ó. Acho que não daria família, certo. Não sei. Mas quando apertar, né? Coloca os guris para trabalhar. É uma força de trabalho barata. Não vou dizer, nunca digo, né? Mas também não acho que seria legal. Se eu hoje não tivesse... Então, se uma hora a coisa apertar, quem sabe? Bom não tá, mas enfim, né? É isso. Parece que não pode piorar. Não tem muito o que dizer para ele, é isso aí, tem que esperar a oportunidade e quando ela surgir, se for adequada, entrar no negócio, se profissionalizar. Mas tem muita gente que tem receio de fazer negócio em família e é compreensível. Porque muitas vezes já escutou uma história ou já vivenciou no passado situações ou conflitos que geraram outros problemas. Mas se tudo for muito bem organizado desde o começo e as coisas ficarem claras, sobretudo no papel, porque isso é o mais importante. O fio do bigode não serve para negócio familiar. Você tem que ter tudo documentado, porque se amanhã acontece um litígio, por exemplo, tudo é de acordo com o que foi acordado legalmente para que isso não se estenda às relações familiares. É isso. E muitas vezes profissionalizada aquela ideia de distanciamento, né, de frieza. Nossa, é assim que nós vamos lidar com os nossos relacionamentos, mas é importante, necessário, viu? Então você que está meio desanimado, não sei, mas também eu vou, mas também não sei, já a dica é importantíssima. Já chama logo o advogado, fala que vamos sentar aqui, vamos reunir aqui a família. Daqui a pouco chega um genro do nada, né? Do nada ele cai de paraquedas, porque é assim, do nada ele apareceu aqui. Pronto, já está coordenando metade das lojas. Ó, fica de olho nele. Vai lá, na tela. Na tela. Eu amo meu genro, viu? Para dizer assim, para dizer, né? Eu amo meus cunhados.
Carol Bastos abrindo o coração pra gente, olha só, Feira de Santana, Bahia. Aqui, quando foi proposto um negócio na família, já começou mal. Onde o investidor não queria trabalhar, só queria investir e receber o dinheiro de volta. Quando percebi isso, eu nem quis começar. A Carol nem pisou, viu que a água estava gelada, voltou para trás. Pois é, e a história da Carol não é muito diferente de outras pessoas, porque num negócio familiar, às vezes é comum acordos do tipo, olha, eu entro com a mão de obra e você entra com o investimento. Mas quando você não precifica a mão de obra, você não entende qual é a relação do investimento. Então, se você investiu 10 mil, 100 mil, 1 milhão, quanto custa aquela mão de obra? E aí você começa a ter conflitos do tipo, peraí, mas será que eu estou trabalhando muito mais do que ele que só está colocando dinheiro ou vice-versa? Então, por isso que eu digo, é importante você fazer no início os acordos legais para que isso tudo fique documentado e que amanhã você não tenha a sensação que você está sendo passado para trás. Ou que alguém está tentando tirar uma vantagem sobre você a partir de uma fragilidade que você tem. E tem outro contexto também. Às vezes todo mundo tem o mesmo prolabore, a mesma retirada financeira. Mas a pessoa não tem uma estrutura financeira. E aí parece que está sempre, né, todo mundo equiparado financeiramente na sua proporção. Mas parece que um componente ali, um integrante da família, às vezes não lida bem financeiramente. E aí, Firosman, faz o quê? Ó, um dos meus filhos... O pai empresta aqui e tal. Aí já vem, ele pediu para o pai, não pediu para o gestor dele, né? Agora, você quer saber essa resposta do Firosman? Você é sensacionalista. Espera aí, estava querendo trocar de canal agora. Firosman vai responder depois do intervalo. Está todo mundo ganhando o mesmo valor, mas o filho X, a Maria gastadeira, está sempre pedindo dinheiro para o pai e o pai empresta ainda. Aí ele fala, não, com o meu dinheiro eu faço o que quiser também, eu empresto para ela. Aí ela nunca melhora. Cris, parece que você fez uma leitura aqui de casa, menino. Vamos fazer o seguinte então, ó, um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui, queremos ajudar você aí. Cris, o negócio não está fácil, até agora vocês falaram aí, eu preciso agora de dicas práticas, porque eu não vou ter aqui, ó, para pagar esse mediador. Eu sou a mediadora, sou a irmã aqui nesse momento, de vez em quando tem que pegar o pai pela orelha, mas aí respeita pai e mãe, aí daqui a pouco é gestão. Calma, vamos fazer o seguinte. 4 dicas para ajudar você agora nessa mediação aí para dar certo. E você está falando com o Lincoln Firosman. Rapaz, o cara tem estrada aí e quer ajudar você com 4 pilares especiais. Lincoln, a gente sabe que tem muitas empresas familiares. Eu vou repetir esse dado que você colocou, achei legal para começar o nosso programa, para ter uma ideia, né? Fazer um overview do que nós temos. 75% do PIB brasileiro é de responsabilidade de empresas familiares. Então, nós temos muitas empresas. Porém, você falou, uma porcentagem mínima é que busca fazer essa gestão mais profissional. E aí você falou outra questão também, que às vezes essa gestão familiar não vai até a terceira geração, né? Só 5%. Então o que está acontecendo aí, né? Então, ó, aqui é remédio, é bálsamo para você que inclusive agora está na sua empresa com a televisão ligada, acompanhando aí. Um abraço para todos os funcionários. Lincoln, essas 4 dicas preciosas, vamos dar o primeiro passo aqui então? Vamos lá, olha que legal. Vamos buscar aqui, lembre-os que, isso aqui às vezes, ó, a obviedade não é excludente. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Vamos lá. Fechou, Firosman? Eu vou deixar esse tablet aqui, esse tablete, como fala meu pai, aqui no cantinho, vou deixar as 2 mãos para que esse mecanismo funcione. Tem que lembrar de vez em quando a obviedade, porque às vezes não está escancarado, mas a questão comportamental parece que está numa batalha e o barco afunda com todo mundo dentro, né, Firosman? Pois é. E aí eu vou resgatar o que você disse no bloco anterior. O que fez com que o propósito criasse a gestão daquele negócio, porque hoje ele é um problema que pode gerar um conflito entre as relações familiares. Então, toda vez que a gente vê que o caminho que se segue é um caminho de conflito, de inimizade, lembrar o propósito inicial do negócio, ou seja, por que é que o negócio se iniciou, né? O que fez com que você decidisse, então, dar o primeiro passo na gestão desse negócio familiar, para que você evite os conflitos e, consequentemente, tenha um resultado mais assertivo na gestão da sua carreira, mas também do próprio negócio. Agora, Firosman, pegar esse aqui, né? Às vezes, você tem de 10 pessoas na família, você tem sempre uma Maria Furacão, né? Tem aquela pessoa que está tudo legal, mas ela chega, né? Parece que ela passou o desodorante da intriga.
E às vezes uma mexida nessa pessoa no cargo dela, porque ela faz parte da família, tem o contexto dela ali, né, a porcentagem dela dentro da empresa, mas essa visão justamente até de, porque querendo ou não, ela faz parte da família, tem um temperamento diferente, mas nós vimos ali uma empresa, por exemplo, onde a nossa amiga do Rio de Janeiro, ela como mediadora, e eu notei assim, não sei se é, mas cada um estando em uma parte. Tem uma irmã que está, inclusive, em Portugal e faz o financeiro. Então, os acordos que você falou envolvem temperamento, a pessoa no perfil certo, para que, às vezes, uma mexidinha vai fazer com que a Maria Furacão ela esteja no lugar certo, talvez um pouquinho mais retirada, dependendo do contexto familiar. Essas mudanças, elas funcionam, né? Funcionam e a regra é muito simples. Quanto maior a proximidade, maior o risco. Então, é preciso levar isso em consideração. Nesse caso de uma mudança, então vamos imaginar o seguinte, você tem a sua empresa, precisa fazer essa mudança que o Cris comentou. O ideal é que alguém de fora, uma consultoria especializada, um especialista, alguém que não está envolvido emocionalmente com o problema, consiga fazer esse movimento ou sinalizar a importância do movimento. Porque daí, Cris, também você elimina a possibilidade de parecer que é uma relação de que o pai pediu para afastar, de que a sogra disse que não queria aquela pessoa no cargo. Quando você tem alguém de fora, você minimiza essa relação e, consequentemente, a decisão acaba ficando muito mais a partir de uma perspectiva de fora, ou seja, de alguém que está olhando o negócio sem envolvimento pessoal e familiar, do que alguém que tem uma relação, um vínculo parental mais próximo. Maravilha. E pega a Maria Furacão e avisa para ela, não é pessoal. Tá? Se ela quiser escolher o profissional, ela escolhe e vai dar tudo certo. Vamos lá, segunda dica especial aí, vamos lá. Firosman está aqui para falar a verdade. Firosman nem conhece você, está na sua sala todos os dias. Não é pessoal, não fica bravo. Ué, vai dar tudo certo. Foque nos pontos positivos. Olha só, em mediação, esses dias você estava falando aqui, em mediação de conflito, por exemplo, o pessoal estava falando o seguinte, que quando você tem alguém furioso, então a pessoa ela perde 70% do que ela está ouvindo. Então, por isso que você tem que falar frases pequenas ou até palavras, pare, ok, está tudo bem. Então, quando você pensa que você tem inimigos ali dentro e você gere a partir das suas emoções, os pontos positivos eles ficam de lado, porque a pessoa parece que ela só está ligada nas emoções e naquele momento ela misturou o pessoal, ela vê o pai, favoritismo e na verdade, às vezes tem uma liga profissional e um contexto. Então aqui, ó, dependendo do clima que você criou, você vai jogar fora todo o potencial empresarial, né, Lincoln? Vai jogar fora e você vai perder o princípio básico do gerenciamento de conflitos. Porque assim, Cris, as pessoas acham que conflito é um problema. E, na verdade, o conflito não é um problema. O problema é a briga, é a injúria, é a difamação. Isso sim é um problema. O conflito nada mais é do que uma divergência de ideias que vai tentar fazer com que as pessoas se coloquem no mesmo lugar, na mesma visão. Então, a partir do momento que no gerenciamento de conflito de uma empresa familiar, diante de um problema, eu olhe mais para os aspectos positivos do que para os negativos, eu estou voltando para aquela ideia inicial do propósito, que é o que faz com que o seu negócio exista, né? Quanto tempo você passa no seu modo sabotador e quanto tempo você passa no seu modo sábio? Porque às vezes a gente passa muito tempo no nosso modo sabotador e isso faz com que a gente foque mais no negativo do que no positivo. É aquela velha história, né? A pessoa fez 10 coisas, 9 foram incríveis, uma foi ruim. A tendência do olhar é sempre para aquela que foi ruim e não para as 9 boas. Então, focar no positivo significa, me permita entender a situação sob o seu ponto de vista e a partir dele, deixa eu te contar qual é a minha perspectiva para a gente chegar num comum acordo. Assim eu consigo focar mais no positivo e menos no negativo. Muito bem, tá aí, ó. Olha, já ficou com um olhar mais positivo? Não estou falando de utopia. É ver suas qualidades, você não enxerga mais. No próximo, só pensa que o irmão está fazendo isso, mas ele está ali por acaso? Ah, Cris, só tá calma, olha aí. Ó, respeita, respira. Lembra do mediador, hein? Não é pessoal. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Mais uma dica especial aqui. Importantíssima, facilite a comunicação. E aí o pessoal fala lá no Sul, depois que eu peguei ranço, negócio daquela frase popular, tem pessoa que só se conversa assim, fale para ele, ele já viu aquele negócio dentro das empresas ou não? Familiar, já trabalhei em empresa familiar. Fale para ele, por favor, para ele pegar o cheque, a pessoa está 1 metro. Pegou ranço, meu querido. Aí, fale para ele também que eu não vou. Aí a pessoa, coitado do funcionário, ele não falou nada. Ele só está ali para dizer, fale para ele. Pegou ranço. Comunicação assertiva para qualquer contexto, meu queridão. Comunicação hoje em dia, ela é
essencial para qualquer contexto, né, Firosmar? Cris, se você me permite, eu vou até fazer um resgate aqui, convidando as pessoas para irem lá para o NT Play, porque a última vez em que nós estivemos juntos aqui, o tema do programa foi sobre comunicação. A gente falou muito sobre isso. E aí a regra é muito simples, né? Como é que você facilita o processo de comunicação? Lembra que a palavra comunicação significa transformar algo comum em ação. Então, o que é incomum nesse gerenciamento de conflito que você está passando e qual é a ação que você quer dar para resolver o problema? Então, quanto mais claro você for, mais objetivo, mais transparente, melhor vai ser. Mas facilitar a comunicação é meio caminho para você evitar depois as questões pessoais, naquele almoço de domingo, na ceia do Natal, no aniversário do sobrinho, quando você vai ter que encontrar aquela pessoa que está dentro da empresa, mas que tem um vínculo familiar e que muitas vezes você vai acabar perdendo a oportunidade de resolver o problema só porque você não conversou, só porque você não dialogou. Então, em empresas familiares, em qualquer empresa, mas na familiar, comunicação é 90% de certeza de que você vai ter êxito no negócio se você seguir a regra básica de ter uma comunicação transparente e honesta. Tá aí uma dica importantíssima para você. Aí você deve estar falando assim, mas eu falo e ninguém me entende. Você já experimentou ouvir? Olha aí que legal. Ouvir. Isso, ó. Colocar aqui, ó. É legal ouvir todo mundo ali no pacote. Às vezes você está muito também nessa linha administrativa da empresa, né? E às vezes você não ouve o funcionário. O que será que o funcionário? Claro que tem uns que não vão falar para você, que você às vezes é um problema. Mas tem que ouvir, tá? Tem que ouvir. Comunicação. Agora, inclusive, a gente vive nesse mundo miojo, eu gosto até de acelerar, tá? Peço todo mundo, parece um tic-tac. Mas de vez em quando você tem que colocar no parar, respirar, sabe por quê? Porque às vezes quem afia o machado com a comunicação corta mais rápido. Estou te dizendo para você, se liga nessa dica aí. Quarta dica especial na mediação de conflitos, aí para agilizar essa família, né, que trabalha juntos, é uma bênção. Faça acordos. E aí o que acontece aqui, ó? Se você vai fazer acordo com o inimigo, funciona, né, Firosmar? Agora é o seguinte, se eu faço acordo, para quê? Se eu tenho alguém que não tem nada positivo, esse acordo não vai ser legal para essa pessoa. Ela tem que ter uma troca, ela tem que beneficiar, você tem que achar pontos positivos para colocar nesse contrato aí. Agora, como que se faz um acordo falando assim, ó, diz para ele colocar no contrato isso aqui. Não, ó, comunicação. Faça acordos, né? Escreva até para quem não sabe ler, dizia um chefe meu, né? Por quê? Você tem que colocar no papel, tá tudo certo na cabeça, mas depois, ó, um bate aqui e tal, acordo em tudo. E busca uma empresa, então, para poder fazer, né? Esse backlog que a gente fala. Hoje você está chique com o seu vocabulário. Olha. Olha, Cris, o acordo é a última etapa daquilo que a gente mostrou na dinâmica. Então, se eu tenho, a partir do princípio, que as pessoas que trabalham comigo não são meus inimigos, que eu vou focar nos pontos positivos e que eu vou facilitar o processo de comunicação, o acordo ele vai surgir naturalmente nas relações. E aí aquela velha história que a gente já falou. Acordo é escrito no papel. Fio do bigode servia até um tempo atrás. Nas relações familiares que envolvem gestão, negócio e principalmente dinheiro, quanto mais as coisas forem documentadas, menos problema você corre o risco de ter e mais saudável é a relação. Eu sei que às vezes é difícil, as pessoas me falam assim, mas como é que eu vou colocar no contrato que o meu filho vai fazer isso ou que minha nora é responsável por aquilo se amanhã eu sei que ela não vai conseguir entregar? Então, talvez ela não seja a pessoa adequada para aquele cargo. Porque numa relação de trabalho onde não existe o vínculo familiar, não é assim que as coisas funcionam. Você não sabe exatamente o que você tem que fazer, quais são as regras e sanções. Na gestão familiar, não tem que ser nada diferente. Firosmar, eu te fiz uma pergunta no bloco anterior, que ficou quicando, né? Aquela justamente, olha, eu faço a minha retirada, cada um faz, cada um tem a sua proporção, ou até igualitária, tudo igual, equiparada, mas nós temos um integrante da família, um filho e tal, que não lida bem com a sua questão pessoal financeira. E ele acaba pegando aquele dinheiro mais adiantado, indo socorrendo aos mais velhos pedindo aquele dinheiro e tal. Como lida com aquele que não tem a questão financeira de casa bem resolvida e é um integrante da família? Na empresa é um ótimo funcionário, é um ótimo diretor, coordenador, só não tem coordenado contexto familiar que tem feito. Vamos respondendo isso sentando um pouquinho? Vamos. Firosmar, e aí? Como é que a gente faz? Porque não tem nada a ver com a empresa ou tem tudo a ver? Como é que funciona, mas tem tudo a ver com a família? Aí tá tudo em cima da mesa agora. Meu pai. E aí, Firosmar? Cris, Carol, tem tudo a ver, porque assim,
As relações familiares e as relações financeiras, elas acabam se confundindo muitas vezes. Então, é natural que pelo excesso de intimidade, diferentemente de um negócio corporativo, onde eu não tenho a intimidade com a pessoa do financeiro ou do RH, eu vá pesar a minha tomada de decisão para pedir um empréstimo. Mas isso tem a ver também com a questão da cultura que a própria organização gere. Então, muitas vezes, o problema não está em quem pede, está em quem concede. O problema não está no filho, está no pai que está liberando o dinheiro de forma talvez desregulada ou desproporcional. Aí é a mesma coisa do conselho que a gente vem dando desde o início do programa. Se o seu negócio cresceu muito, talvez seja o momento de você ter alguém de fora que vai te ajudar a mapear o que você precisa profissionalizar nas relações. Porque o que acontece é que pode acontecer com o passar do tempo das pessoas começarem a dizer: ah, mas ele só libera porque é filho. Ah, mas ele só empresta porque é nora. E aí você cria uma relação de total nepotismo em que as pessoas não confiam nas relações da companhia. Então, se eu não confio nisso, eu vou confiar na minha carreira? Eu vou chegar num cargo estratégico numa empresa em que as relações, só porque ele é filho dele, ou sei lá, ou tem uma outra relação parental, ele consegue um empréstimo e eu não? Então, acho que nesse caso é preciso ter uma gestão que olhe para esses profissionais pensando como nós podemos melhorar os processos. Tudo numa companhia são processos. Quanto mais claros eles são, mais eles funcionam. Quanto menos, pior fica. E aí, esse caso, corre o risco, né? A empresa corre o risco de não conseguir atrair bons profissionais, né? Exatamente, porque tem essa cultura, né? A cultura da família, a cultura do aqui dá um jeitinho brasileiro, pode deixar que aqui a gente resolve entre família, né? E aí você acaba que não consegue atrair para si bons profissionais, que eu acho que esse é o maior desejo de todo o empresário. Mas você está abrindo o coração aí, falando com a gente, tá ou não tá? Tem ou não tem gente falando aí desse lado aí? Claro que tem, eu falei, você abre o coração e aí você sabe que você é bem-vindo aqui na tela, Interações para esta tarde. Vamos de pergunta aqui? Bora lá, junta aqui com a gente, senta, fica tranquilo e venha com a sua pergunta aqui. Na tela, Interações para a gente. Tá chegando, hein? Calma, calma. Calma que venha vindo, vem vindo. Que aqui tá igual, né? Tá igual esquema de família aqui. Verdade, falou que ia vir, não vem. não está me ouvindo, está falando da comunicação vou ter assertiva. que documentar, tá lá. Sônia Souza, abrindo o coração. O que fazer quando o filho quer trabalhar fora e, ao mesmo tempo, na empresa da família? Isso vai dar errado? E aí, o filho não quer tirar o pé, né? Mas ele quer ter essa experiência fora. Olha, Sônia, na verdade, não. As relações atuais no mundo corporativo demonstram cada vez mais que as pessoas vão ter múltiplos trabalhos. Então é natural que às vezes a pessoa também queira ter um complemento, ou pela questão da renda, economicamente falando, ou pela questão da própria experiência. Então acho que é muito mais o acordo, a última etapa que a gente viu da dinâmica. Qual é o acordo que eu vou estabelecer com ele para que ele consiga cumprir com o maior nível de excelência todas as suas atividades, independentemente de onde ele esteja. Se é aqui dentro da minha empresa ou se é uma empresa que ele está trabalhando fora. Mas eu não vejo isso como um problema, em especial para o momento que nós vivemos, em que cada vez mais vai ser comum nós termos múltiplos trabalhos. Muito bem. Eu vou te perguntar uma coisa, Firosmar, não sei se dá tempo agora ou terminou a produção? Terminou, Patrícia? Dá tempo. Uma perguntinha. E quando chega o ponto de dizer assim, olha, sabia que cada um aqui vai ser melhor tendo o seu contexto e pode acontecer, por mais que a gente teve um propósito na geração anterior, mas pelo bem maior, que aí é a nossa convivência, chega um ponto que a gente tem que... E aí, Firosmar? Já finalizando o nosso programa, a gente falou bastante no que pode dar certo também, e às vezes pode dar certo, mas de uma formação diferente. Eu penso assim, uma questão muito pessoal. É melhor que prevaleça o amor da família do que você sacrificar isso por conta das relações profissionais. Então, se o amor da família prevalece a partir do momento em que eu entendo que cada um precisa seguir um rumo diferente, que sigamos um rumo diferente, mas que a gente prevaleça o amor da família, porque isso é a essência do negócio. E muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado, as relações familiares ficam afetadas e as profissionais também. É isso. E você sabe que aqui a gente advoga em favor da família, não tem essa não, viu? Você não vai ouvir outras coisas diferentes aqui do Entre Família. O importante é que a gente consiga conviver o melhor possível dentro daquilo que nos propomos a fazer. E eu quero agradecer mais uma vez a presença do Lincoln aqui, sempre é excelente a sua participação, a gente sai daqui com aprendizado. Muito obrigada. Obrigado, Carol, obrigado, Cris, a direção do programa, o pastor Batistotti, que hoje não está aqui, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. E na verdade, Carol,
Ele não veio, mas ele veio. É sempre assim. Ele tá por aí. Pastor Batistotes, ele que não veio, veio, um recado especial para você. Ei, Cris, ei, Carol, amanhã tô de volta, viu, ao vivo. Saudade aí de estarmos juntos. Esse é um tema muito legal, a gente pensar que é possível a gente empreender junto com a família, mas também respeitando aquilo que é mais importante, que são os relacionamentos. Eu escolhi uma história bíblica de um empreendimento familiar, está em Gênesis capítulo 13. Por muito tempo, Abraão e o seu sobrinho Ló empreenderam. A Bíblia diz que eles ficaram tão ricos, que nem a terra mais suportava o lugar onde eles habitavam, que eles estivessem juntos. E segundo, a gente tem um outro problema, está em Gênesis 13, verso 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. E aí, Abraão toma uma atitude, no verso 8. Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. E agora Abraão faz uma proposta: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. A gente tem princípios espirituais muito importantes aqui. Para Abraão, o relacionamento com seu sobrinho era muito mais importante do que a própria negociação. Eles tinham critérios muito bem estabelecidos. E agora ele queria preservar esse relacionamento. Se você continua a ler o texto bíblico, você vai ver que tem um momento que Abraão sai para libertar Ló de uma situação difícil, e lá na destruição de Sodoma, Abraão intercede para salvar seu sobrinho também diante de Deus. Então, para Abraão, o seu relacionamento era importante. Havia lucro. Eles negociaram por muito tempo, tiveram um empreendimento juntos? Sim, mas eles estavam preocupados com o relacionamento deles, a espiritualidade. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu queria propor alguns pontos importantes aqui da minha fala. Os critérios precisam ser estabelecidos, a gente precisa ter clareza nos negócios, né? Eles perceberam isso. E também o bem do outro estava acima do lucro, como eu mencionei. E romper não significa não amar. Chegou um momento que eles disseram assim: agora é hora de ir, agora é hora de ir. E está tudo bem. Não esqueça, o Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres e transformações. Eu não sei qual é a sua realidade, mas eu espero, se você tem negócio em família, que você prospere. E se você precisa romper para manter o relacionamento e aí seguir os negócios, faça. Esse é o melhor. Queridos, um abraço. A gente se encontra amanhã. Obrigada, pastor. Obrigado, viu, pastor? Estamos juntos. O pastor tá demais. Ele veio, demais. mas não veio, né, Carol? Mas ele nunca nos deixa, é isso aí. Até amanhã. E é o seguinte, hoje tem o quê? Vida e Saúde. Está chegando aí Vida e Saúde para falar sobre essas plantas alimentícias assim não convencionais, as punks. É isso mesmo, Teru? Boa tarde. Boa tarde, Carol. É exatamente isso. A gente vai falar daquela planta que às vezes cresce na calçada, cresce no jardim de casa e que tem propriedades incríveis para a nossa saúde, e a gente às vezes passa sem comer, sem utilizar essas plantas. Vamos falar aqui sobre punks hoje. E tem claramente por aqui, Dr. César Vasconcelos vai trazer um pouquinho da questão sobre ter razão ou ser feliz, o que é mais importante para a gente. E a receita está por conta desses biscoitos de limão deliciosos. Receita da vovó, receita da titia, receita da mamãe, mas que vai bem na barriga de todo mundo. Esse vai, bom demais. Isso aí eu tenho razão para comer e também quero ser feliz comendo esses biscoitos. É isso. Eu também, estou no seu time. Nesse assunto, todo mundo vai concordar, vai sair com razão e feliz. Pronto, resolvido. Obrigada, Teru. Até mais. Que delícia! Agora, Cris, amanhã nós vamos falar de um tema muito importante e pode ser que você esteja passando aí com alguém aí do lado, viu? Falar sobre frieza emocional. Você já lidou com pessoas que são frias, distantes, ou às vezes parece que é, né? Não, é verdade. Isso é um assunto que dá pano para manga, por quê? Tem a questão comportamental, tem a personalidade da pessoa, mas justamente tem aquela pessoa que é fria emocionalmente. E a gente aponta o dedo.
sem saber um histórico de como a pessoa chegou nesse time, né? Uma vez eu estava conversando com eu estava lá na região de Itajaí e, na verdade, a pessoa estava no hospital com a criancinha e tal, e tinha uma enfermeira assim, eu não quero estar no turno daquela enfermeira lá, porque a menina estava com um problema complicado na cabeça e tal, um tumor, e aquela menina lá, tal, e ela foi lá. Aí ela disse, olha, eu não gosto de falar com esse pessoal de religião, né? E ela estava orando pela filha e tal. Disse, pai, por favor, faz milagre na minha filha e tal. E aquela mulher estava naquele turno. Eu sei que, olha, a menina estava para falecer naquela noite, a mãe estava ali, a noite estava mal e tal. Moral da história, fizeram um exame. No dia da manhã, a menina acordou bem, fizeram um exame e não tinha mais nada. E aquela mulher que estava muito rancorosa, ninguém gostava dela, ela estava ali para tirar a própria vida naquele último dia. Era o último dia, ela tinha despedido da filha, tudo estava ali. Então, aquela história para mim, naquela época que eu ouvi, verídica, agora essa menina já está com 20 e poucos anos, a menina que estava com problema na cabeça, o médico, os exames. Toda a diferença. E aquela pessoa participa hoje da igreja adventista, tanto a enfermeira quanto aquela mãe. Isso me ensinou, aquela vez eu estava num acampamento, fui levar uma mensagem e recebi uma mensagem, uma pessoa simples da cozinha que eu estava lá. E ela falando assim, Cris, como a gente tem que olhar, ter mais empatia pelas pessoas, a gente tem que considerar o histórico, né? A gente não sabe da história de cada um. Da história de cada um. Esse é o ponto. E às vezes você pode olhar para o lado e falar assim, nossa, que pessoa fria. Aí nem vou falar oi para ele, hein? Aí vou passar reto aqui, esse vizinho aqui, tem esse vizinho é aquele vizinho que fura a bola das crianças, hein? Aí tem. Ficar cuidado com esse menino que ele fura a bola dessas crianças, não dá para confiar nele, não tem? Vizinho, tem bastante não vizinho tem? Você não sabe a história do cara. Você não sabe a realidade dessa pessoa. Pois você sabia que na rua da minha casa, o cara que furava a bola perdeu um filho novo. A lembrança que ele tem das crianças. Ele não podia lidar com criança, porque isso trazia uma coisa nele ali. Amanhã o programa nós vamos falar nisso, hein? Mudar esse olhar de empatia. Amanhã, às 2h30 da tarde, Carol. Estamos te esperando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.